David Hay aqui, bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série 12 Signos da Astrologia Judaica. Mês de Elul, signo de Virgem, pertencente ao elemento terra. Principais qualidades de quem nasceu nesse mês é ser minucioso, exigente e se preocupar com os mínimos detalhes. É alguém que gosta muito de fazer e tem muito boa criatividade, por se apegar nos detalhes. E pode ser pela própria vontade ou talvez mesmo pelo projeto, às vezes a pessoa entendeu qual que é o objetivo, ou mesmo ela quer que aquilo fique daquele jeito, então ela vai realmente olhar especificamente para os detalhes para que tudo fique o mais perfeito possível. O olhar crítico é bem presente para quem é desse signo. Gosta muito de colocar as coisas em ordem. E é alguém que tem esse potencial. Nem todo mundo pode estar na tarefa de organizar lugares, coisas, pessoas. E justo quem é do signo de Virgem, ele tem não só essa vontade, mas sim esse poder. Extremamente detalhista e seletivo. E alguém com poder de se gerenciar e mesmo observar muito os detalhes do seu próprio corpo, da sua própria saúde. Na verdade, aonde ela colocar essa ênfase, onde ela colocar esses olhos dos detalhes do aperfeiçoamento, ela vai ter exigência com aquilo. É um poder. Ela pode olhar para o próprio corpo e utilizar disso, mas de modo geral, seja com relação a um outro, vamos dizer assim, alvo, ela também vai ter esse poder, ela vai conseguir executar. Gosta de verificar as coisas que estão em volta, gosta de desfragmentar aquilo para entender as suas partes. E tem muita gente que gosta, de modo geral, de observar, analisar, entender uma situação ou alguma coisa, ou mesmo uma pessoa. Já esse signo, ele vai conseguir algo muito além, muito além. Ele vai, como a gente disse, desfragmentar aquele conceito, aquela pessoa. Isso pode ser utilizado para qualquer assunto, ele vai entendendo os mínimos detalhes. Então, você quer saber sobre algum assunto nos mínimos detalhes, você pergunta para alguém que nasceu nesse mês de Elul, e se essa pessoa tiver o interesse, né, foi como a gente falou, não é só a pessoa ter esse poder, ela utilizar. Então, quando acende a pessoa um certo tema, então você pode perguntar aquele tema para aquela pessoa que ela vai te destrinchar e te passar uma análise muito bem detalhada, explicada sobre o que é aquilo. Um ponto para consertar nesse signo, vocês já devem ter adivinhado qual é a crítica. A crítica, porque quando essa, essa lupa muito grande é posta em alguém e essa tentativa de desfragmentar, entender e falar aqui está errado, ali pode melhorar, aquilo dali, isso está dentro da essência da pessoa, isso ela vai ver também que é para o bem, vai falar, olha, isso aqui está errado, aquilo está errado, você não observou isso, mas eu estou te explicando, eu tô abrindo isso para você para ficar fácil de você consertar. E quantas pessoas gostam de escutar uma crítica e receber isso bem? Não muitas pessoas, né? E isso é algo que ele deve ser segurado, deve ser usado com cautela. Nem tudo precisa ser aberto, por mais que aquela é uma natureza da própria pessoa, e ela não precisa também se julgar, né? Quem é virgem não precisa se julgar, falar, ai, eu tenho uma cabeça que eu só fico criticando os outros, eu só fico analisando a vida dos outros, ou eu fico analisando, não sei, o jeito que aquela pessoa trabalha, ou assim, tudo que tem a ver com uma crítica que a própria mente ela fica gerando para a pessoa pensamentos de entendimentos, esses entendimentos aqui porventura eles são justos, as críticas, observando o que que tá errado, porque no geral, o que salta aos olhos é o que está errado. E o que está bom e o que está certo, a maioria das vezes ele é visto como normal. E o que não tá legal é visto como algo que salta aos olhos. Aquilo é importante. O que que é importante? O que eu não gostei. O que eu gostei, eu não vou falar nada. Eu vou tratar isso como normal. Então, um ponto a consertar nesse signo e que todos nós aprendamos, né? Não só de quem é esse signo,
porque no final das contas a gente tem características dentro da gente e simplesmente um signo ele vai ter essa característica de modo mais extremo, mais extremado, mas essa dica é para todos nós, mesmo que não somos desse signo de Virgem, que é olhar para as coisas que são boas e não ignorar, falando, é normal isso daqui, não é mais do que obrigação. Esse é o mínimo, deveria estar assim, esse é o normal. E o que está ruim, reclamar, dar ênfase àquilo, sabe? Dar importância para aquilo que não está bom. Justo a Torá ensina para a gente o oposto. A gente agradecer por tudo que tem de bom, agradecer e detalhar, conversar com Deus, ou mesmo ter um reconhecimento dentro da gente e agradecer a Deus, nem que seja dentro da gente, por tudo de bom que a gente tem, por todas as conquistas que a gente já alcançou, sendo materiais, espirituais, emocionais, o que for. E o que tiver de ruim, o que tiver para melhorar ainda, o que não tiver ok, não pegar aquilo e dar escândalo, dar chilique, se irritar, esbravejar, entrar em fúria. Não. Falar, olha, isso daqui a gente vai chegar lá. E justo dar ênfase para o que é bom, ênfase para o que tem qualidade, para o que já foi conquistado, para o que você está vendo que está ali com você. Isso é muito importante, porque quando a gente agradece pelo que a gente tem, a Hashem nos dá bênçãos para que possamos cada vez mais conquistar, não só bens materiais, conquistar e avançar. Quando a gente ignora tudo que tem de bom e começa a ressaltar só o que tem de ruim, então isso trava a gente completamente. A gente fala, você está reclamando do que não está bom? Então agora eu vou te dar mais motivo ainda para reclamar, você vai ver muito mais coisas ruins. Inclusive o que você tem, você vai perder. Porque tem também um conceito judaico que a inveja tira a pessoa do mundo. Aqui não tem exatamente a ver com inveja, pode ter a ver, dependendo do caso. É simplesmente o olhar, você olhar a metade do copo cheia ou vazia. Então devemos olhar para a metade do copo cheia, mas não só. Claro que a gente tem que almejar também, mas é mais importante a gente ressaltar o que tem de bom do que o que tem de ruim. O que tem de ruim tem que ter muito cuidado. Se for falar com uma outra pessoa, tem que ter muito cuidado só em momentos oportunos, se realmente vale a pena. Se não, desculpa, se for só, se for você para si mesmo, você vê algo que você vai ter para consertar, você no seu próprio, ou na sua Avodat Hashem, no seu trabalho com Hashem, ou no seu trabalho é, realmente que você trabalha e ganha seu dinheiro, ou você no relacionamento com um amigo, ou mesmo com alguém que você estiver casado, você fala, poxa, aqui eu tô faltando no meu relacionamento, aqui eu tenho que melhorar. Não ser tão duro consigo mesmo. Entender que tudo faz parte de um processo, reconhecer o que deve ser melhorado, obviamente, mas não fazer disso o centro da vida. Porque a tristeza é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer, que a pessoa pode guardar para si, desenvolver esse sentimento. É extremamente negativo. A Torá fala coisas duras sobre aquele que fica triste. Inclusive, a Torá diz que, no máximo, os nossos sábios ensinam que, no máximo, 30 minutos por dia, alguém deve ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais triste por conta das suas transgressões. E o resto do dia ela não pode mais ficar triste. Ela tem que ficar feliz com o que ela tem, ela tem que estar animada e alegre para fazer seu trabalho para Hashem. Voltando às características, é alguém que vai gostar de compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, que é alguém que vai estar aberto para ajudar as outras pessoas. E também, quem é do signo de Virgem vai ter uma característica muito forte que são os dois pés no chão. Por conta do seu elemento terra, isso vai deixar a pessoa bem firme no seu próprio lugar, onde ela se encontra, tão minuciosos em sua conduta e, de modo geral, podem ser frios de sentimento. Eles se relacionam com importância, eles realmente dão importância a coisas pequenas. O que, no geral, qualquer um que fosse passar iria fazer vista grossa, não iriam prestar atenção. Aquele dali, ele vai conseguir enxergar naquele local, naquela cena, algo que deve ser consertado, e ele vai estar lá, ele vai ter essa característica de estar pronto para resolver, pronto para ajudar, pronto para aconselhar, pronto para agir
Dentro daquele cenário que ela viu um detalhe onde saltou muito aos olhos dela e foi lá fazer aquela tarefa que ela aceita de um bom grado, não é alguém que vai se eximir de fazer a tarefa que ela viu que precisa ser feita. Numa conversa que alguém do signo de Virgem teve com uma outra pessoa no passado, ela com facilidade consegue relembrar os detalhes daquela conversa nos quais aquela outra pessoa que falou para ela nem mesmo se lembra daquilo, ela se lembra do assunto, mas aquela palavra que foi dita ou aquela observação que foi feita, mesmo que fora do tema, ela conseguiu captar e ela consegue depois de um certo tempo, né, assim, depois de muito tempo, na verdade, trazer aquilo de volta e falar: você lembra que você falou comigo aquilo, isso e o outro? Ah, não, nem lembro. Como é que foi mesmo? É a famosa memória de elefante. Uma atenção que deve ser dada é como, assim como fica nos detalhes, nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, assim também a pessoa desse signo pode acabar se diminuindo. E isso pode causar tristeza, isso pode dar instabilidade. E não precisa, sim, sempre, em todo momento, tá detalhando as coisas nos mínimos detalhes. Não precisa, só para o que realmente precisa e o que for de necessário tentar se distrair com outra coisa e não ficar pensando muito, não ficar ali analisando muito que aquilo não vai trazer, não vai fazer bem para a pessoa, que assim ela vai também se diminuir. Então existe essa tendência da pessoa se ver inferior aos outros. Existe essa tendência. E justa a solução é não ficar entrando muito nos mínimos detalhes, no que não tem importância. Essas características maravilhosas usadas para estudar a Torá, entender a lei, saber como cumprir, mesmo nos detalhes do dia a dia, a pessoa conseguir entender a lei dentro daquilo que às vezes é. Ela entende a lei de modo geral, só que na hora de praticar, ela começa a lidar com muitas facetas diferentes do cumprimento daquilo. E esses detalhes eles são super importantes. Não só para ela mesma, para ela também poder explicar para os outros e que todos consigam entender de modo claro sobre Avodat Hashem. Avodat Hashem é a gente cumprir a vontade de Hashem nas leis que nos concernem e produzir para o mundo, que é o principal, os judeus entenderem as 613 leis, cumprir o Shabat, comer kasher, se vestir com tzniut, ter a mente limpa, ter os olhos limpos e também outra coisa que é muito importante com essa característica é uma autoanálise com os seus traços de caráter, com os seus traços de personalidade. Assim como a gente tem uma série chamada Lapidando Traços de Caráter, onde lá falamos sobre o orgulho e falamos de modo geral sobre outras características. A gente ainda vai entrar em característica por característica, se Deus quiser, de personalidade, e a pessoa fazendo esse tipo de estudo e conseguindo realmente entrar, ter uma análise sobre si e conseguir melhorar, até mesmo nos mínimos detalhes. Realmente a pessoa consegue chegar em níveis sem precedentes e isso é realmente um poder maravilhoso para quem sabe direcionar ele. E usado do modo errado, como a gente falou anteriormente, pode acabar diminuindo a pessoa pode ficar com aquela síndrome de inferioridade. Então é bom entender esse poder e direcionar ele sempre para as coisas certas, não deixar isso no automático funcionando. Outra dica muito boa é recomeçar. Você percebeu que está difícil, está travado, o negócio ali que estava fazendo não está dando certo. No geral, quem é desse signo vai ter um pouco de medo de renovações. Então, sim, se empurrar, se jogar em renovações, se for necessário, sempre é necessário em algum aspecto. E para quem está nesse signo, para quem nasceu nesse mês, ele vai ter um receio maior de coisas novas, né? Na verdade, que signos ligados mais à Terra, eles vão ter esse tipo de receio, de tentar aventuras novas, de tentar renovações. E justo uma boa dica, dependendo do caso, dar um reset. Considerar isso como opção e não ficar com medo do reset se for necessário. Gostaria de convidar vocês para conhecerem o mapa astral completo do Sabedoria da Torá. Eu vou deixar o link na descrição. Lá você vai ter acesso. Primeiro você vai me dar os seus dados, a hora que você nasceu
e a sua data de nascimento, o local que você nasceu, e de acordo com isso a gente vai conseguir fazer uma análise astrológica dos principais 7 astros que têm a influência sobre você. Os 3 principais, dependendo da hora, sim, os 7 eles são gerais, e dependendo do mês, do ano, da semana e do dia e da hora do dia, você vai ter os 3 astros principais e descrição do dia também, que vai explicar suas características, falar seus pontos fortes de maneira ainda muito mais bem especificada e seus pontos fracos para que você possa se trabalhar realmente um mecanismo de autoajuda e também de aperfeiçoamento das suas próprias qualidades. No geral, o mapa astral tem por volta de 20 páginas e é algo extremamente completo. Inclusive, lá tem é, qual signo é mais recomendado para aquela pessoa, para aquele signo, a compatibilidade entre signos e até mesmo profissões, quais cargos não, quais funções e tarefas são mais recomendadas para quem tem aquele signo que, no geral, ele vai ter muito mais sucesso. Então, coloco lá cinco recomendações de profissão. Olha, muito legal, isso me ajudou muito e foi com base nisso, inclusive, que eu comecei esse projeto de Sabedoria da Torá, com base no estudo do mapa astral, da força astral, das próprias características. Foi algo que me ajudou muito e então, desse mesmo jeito, eu trouxe para vocês, traduzido do hebraico, um livro, eu trouxe isso, né, a fonte, é um livro que explica sobre tudo isso, vem das fontes da Kabbalah, sim, judaica. Então, quem tiver interesse, clica aqui embaixo. O mapa astral ele custa R$ 97. E para quem realmente vê que isso vai fazer uma outra natureza também, é a Akshanut, é insistência. Querer algo, insistir até conseguir. Vale muito se refrear, ver realmente o que vale investir esse esforço para que não tenha conflitos, né, com outras pessoas, para que consiga viver de uma maneira leve, certo? Então, o que for mais importante, o que realmente tiver relevância, colocar ênfase naquilo, mas não em tudo. E justo é um conselho do Yetzer Hara, da má inclinação, colocar a pessoa para ser insistente em certos assuntos e ela querer aquilo, quando ela vê que ela não consegue, ela cai em tristeza. E aí o Yetzer Hara, a má inclinação, consegue ele tem sucesso em ter empreendido essa falha, esse obstáculo da pessoa realmente ficar triste por não ter alcançado algo, e isso é a pior coisa que ela pode fazer para si, como a gente falou anteriormente. Mesmo que fez algo de errado, ele sabe que é proibido fazer algo, que ele não deve fazer aquilo, e acabou que por qualquer motivo ele caiu, ele se levantar e não entrar em tristeza profunda, em começar a detalhar, especificar e ficar dentro daquilo, colocar uma lupa gigante naquele erro, é realmente a pessoa entender, olha, não vou mais fazer, vou fazer chuva, vou voltar para o caminho correto, vou receber sobre mim não cometer de novo, e daqui para frente vou fazer minha renovação e vou expulsar de mim esse sentimento de tristeza. Um exemplo para enfatizar é como alguém que está no meio da guerra e tomou um tiro na mão. Aí ele senta e começa a chorar, minha mão está doendo, minha mão, tem um buraco na mão, minha mão. E aí nisso vem o inimigo, vê que ele está ali exposto e mata ele. Então, aqui, nesse caso, caiu, cometeu algo que não deveria, é como se tivesse tomado tiro na mão. Agora você vai ficar ali, beleza, você vai olhar e falar, vai meio que botar um pano em volta ali, vai correr, se esconder, pegar a arma e continuar na guerra. Não tem isso de né, nesse caso, tomou um tiro na mão, sentou e chorou. Aí você ficou exposto, aí pior ainda. Então, justo tomar cuidado com isso, não entrar demais dentro do que não deu certo para não entrar em tristeza e muito menos em depressão. E nisso se fortalecer em bitachon. Bitachon é confiança em Deus. Confiança de que tudo que acontece é para o bem, até mesmo coisas ruins, elas são para dar um empurrãozinho para a pessoa, para ela ir para a próxima etapa, para aquilo realmente ferir ela emocionalmente, ela ter mais vontade ainda de dar o próximo passo e avançar o próprio nível. Então a gente não, óbvio que não é agora também para fazer tudo de errado, mas dentro do possível,
fazer o melhor que puder e o que ainda não conseguir, não deixar que aquilo destrua a pessoa e faça com que ela no final não faça nada. E esse é o mês que o povo de Israel ele aumenta em Tahanun e Selichot, que a gente acorda cedo para ir para Beit Knesset, para a sinagoga, de madrugada, ainda bem cedo pela manhã, para poder rezar, se confessar e fazer Selichot, né, que são pedidos de perdão para Deus de maneira alongada antes da reza de Shacharit. E isso é o que mais enfatiza esse dia, esse mês, na verdade, de Elul, que justo é o mês que a gente mais está fazendo um autoaprimoramento, a gente está olhando para o que a gente fez de errado, a gente está estudando ainda mais Mussar, ética judaica, para ver onde não está legal da gente, para que a gente consiga se melhorar, para que a gente entre no ano de Rosh Hashanah, que é no final de Elul, em Tishrei. E não é à toa que quem nasce nesse mês, ele recebe essa influência de olhar com especificidade. Por quê? Porque justo nesse mês, o povo de Israel, ele se autoanalisa para melhorar para o próximo ano que vai entrar, para ele não continuar cometendo aqueles erros. E esse foi o mês que Moisés, rezou pelo povo de Israel e conseguiu salvar o povo de Israel de decretos ruins. Esse é um ótimo mês, Elul, para fazer rezas para Hashem, recebida de chuva, o retorno, quando a pessoa faz chuva, ela recebe sobre si retornar ao caminho correto e acabar com o jeito que ela vive, ela se renovar, isso vai fazer com que isso vai aproximar ela de Hashem, e justo esse mês ele tem um poder a mais, que é ainda mais fácil da pessoa alcançar esse nível de chuva, esse nível de perdão de Hashem e conseguir realmente efetuar essa tarefa de fazer a chuva. E uma outra facilidade que tem quem nasceu nesse mês é o pedido de perdão. É alguém que não tem dificuldade em pedir perdão para o outro por ter errado. Justo por ter nascido nesse mês, que é o mês do perdão, ela está muito conectada com esse assunto e para ela não é difícil ter que admitir e pedir perdão para o outro. A letra que está conectada com esse mês é a letra Yud, a letra pequena do alfabeto judaico, a letra menor, na verdade, do alfabeto do Aleph Beit. Então, até mesmo quem tem a letra Yud no nome, principalmente se começa com essa letra, também vai ser detalhista e ter um senso crítico muito forte. E geralmente é difícil estar junto com essa pessoa por conta das críticas. É claro, se a pessoa se trabalhar e se também o outro entender aquele, no final tudo dá certo. Porque no final das contas, todos os signos eles têm o seu lado positivo e o seu lado para se trabalhar. Se lapidar se na verdade investir no que tem de bom e o que tem de negativo consertar, aí não tem nenhum problema, todo mundo consegue viver em harmonia em sociedade. Porém, se todos ignorarem tanto suas qualidades quanto o que deve ser consertado e viver de forma natural, de forma automática, ninguém vai sair feliz na história. Então, ser crítico, ter essa tendência de apontar falhas, ficar avaliando todos os detalhes de tudo, ainda mais das outras pessoas que têm ao seu redor, a meticulosidade, detalhismo, minuciosidade, ser cuidadoso, tudo isso, tudo isso deve ser prestado atenção e até mesmo a pessoa seria bom ela falar para ela mesma pelo menos uma vez por semana, ou mesmo assistir esse vídeo uma vez por semana, para que isso esteja na parte consciente dela. E no momento que aquilo for sair dela, ela pensar aquilo for sair, ela fala, não, calma aí. Você vai pensar duas vezes, vale a pena ou não vale a pena? Ou mesmo no próprio pensamento, será que vale a pena eu ficar gastando aqui, desperdiçando minha energia cerebral com essas críticas e análises? Será? E se for assim, e se não fosse, deixar de ser? Lembrando que não só no mês que a pessoa nasceu, ela pode ter aquele signo. Também o dia da semana, dependendo quando ela nasceu, ela também pode ter esse signo. De acordo com o dia da semana, que seria um signo secundário, algo que também vai influenciar e vai fazer parte da personalidade da pessoa. Para saber, mapa astral na descrição. A letra Yud, ela também vem simbolizar humildade, espiritualidade, divindade. E tem também uma explicação
que diz que a pessoa, ela, dentro dela mesma, ela tende a ficar se martirizando por coisas. E a dica é realmente colocar para fora, não deixar essa remoenda de coisas ruins, de coisas que não deram certos, de detalhes que devem ser melhorados, não deixar isso corroer a pessoa por dentro. Não deixar, expulsa isso de si, isso não é saudável, não é bom e não vai fazer bem. Assim como o signo de Virgem é perfeccionista, quem tem a primeira letra do nome, a letra M, o mem, com som M, ele também vai ter mais uma vez essa característica. Se ela também for virgem, também tiver a letra M do nome, então vai ser algo bem amplificado e o cuidado deve ser redobrado. Qual o cuidado que deve ter com o perfeccionismo? O cuidado é a pessoa, se toda tarefa que ela for fazer, ela for despender um nível de energia altíssimo, ou ela não vai conseguir fazer a tarefa no final das contas, e isso pode trazer para ela mesma martirização, tristeza, remoer aquilo para si, ou ela vai conseguir e ela vai faltar em outros assuntos, em outros aspectos. Então, relaxar, entender que não dá para ser perfeito em tudo e focar a perfeição para coisas específicas e fazer vista grossa, se esforçar para fazer vista grossa no que não é de menos relevância. E aqui vamos terminando as características desse Mazal, desse signo incrível. Eu gostaria de convidar os senhores e senhoras para clicar aqui embaixo, seja membro, e apoie o nosso canal para que possamos cada vez mais fazer mais vídeos, fazer conteúdos com muito mais frequência. E também tem a parte exclusiva dos estudos para membros. Lá tem, até agora, 3 partes de uma minissérie que eu fiz sobre proteção contra a bruxaria. Lá o Rav Israel Yakovov explica coisas assim incríveis, excepcionais, como, como se livrar de um cachorro mau no momento que ele quiser vir atacar. Entre várias outras, contra a Inará, contra mal-olhado, ele dá lá dicas e eu traduzi, expliquei e adicionei certas coisas. Sim, já são três estudos de por volta de 45 minutos cada um. E a gente lá também, depois que terminarmos aqui todos os signos, que faltam acho que um ou dois, deixem aqui também nos comentários os signos, o próximo signo que vocês querem ver. O comentário que tiver mais likes ou com maior quantidade de pedidos, esse vai ser o próximo tema aqui dos astros, dos signos, ou mesmo com relação a outro tema mesmo, a gente pode fazer também vídeos, deixem aqui o pedido dos senhores aqui embaixo. E sobre a série do mapa astral, da astrologia judaica, eu quero continuar essa série, depois de eu terminar os 12 signos, eu quero continuar essa série fazendo as características dos 7 astros, e cada astro vai estar conectado com qual signo. Então a gente vai dar um passo além, a gente vai explicar ainda de maneira mais especificada todas as características dos 7 astros, depois a gente passar para os 7 dias da semana, como isso influencia cada pessoa, isso já vai dar bastante conteúdo. E aqui eu estou convidando os senhores para assinarem, então esse conteúdo que eu acabei de falar, ele vai ser exclusivo para membros. Então, você que quer contribuir com o canal, que a gente possa publicar mais vídeos abertos, até mesmo vídeos exclusivos, e se Deus quiser, eu quero fazer lives com vocês presentes na live, para que a gente possa fazer interagir, e para que dentro de um estudo vocês possam ter o espaço de perguntar, e a gente poder fazer de um jeito muito legal. Realmente dependo do apoio de vocês para que eu possa me dedicar cada vez mais para esse projeto muito legal de Sabedoria da Torá. E então é isso, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo estudo. Tudo de bom e até a próxima.